Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é o sono. Nós vamos falar sobre cronotipos do sono. E os cronotipos, eles estão intimamente ligados com o seu ciclo circadiano, com o seu relógio biológico. Duração de 24 horas de um dia, tá bom? E o que é cronotipo e por que você precisa saber o seu e dos seus familiares, por exemplo, dos seus filhos? Isso é muito importante. Vocês vão ver por quê, tá bom? Essa frase é de autoria desconhecida, mas é um dito popular, né? Que fala que Deus ajuda quem cedo madruga. Será que essa frase ela é verdade? Então a gente pensa bastante em relação a isso e isso cabe a gente abrir um parêntese aqui, só para discussão. Às vezes nós estamos ali rodando a nossa timeline, né, no Instagram, no Facebook, enfim, nós vemos os gurus de coaching, né, falando eventualmente sobre sucesso e sobre hábitos saudáveis, enfim, e alguns deles acordando às 4 da manhã, às 5 da manhã, e aí por aí vai, né? Fazendo lives às 2, 1 da manhã, e por aí vai. A criatividade é tamanha, né? Então a gente vê que essa frase, Deus ajuda quem cedo madruga, vocês vão entender que essa frase ela funciona para 25% da população, só. Os outros 75% da população não se aplica essa frase. O problema é que nós olhamos esses tipos de atitude, as pessoas acordando às 4 horas da manhã, e muitas vezes a gente até tenta fazer isso, eu não consigo, vou falar porquê, vocês vão entender o porquê disso, e nós ficamos frustrados, né? Achamos que somos incapazes de fazer tal proeza, de alcançar o sucesso, ficamos infelizes, tristes, ansiosos, com depressão, porque a gente não consegue e as outras pessoas conseguem. Por que será que uns conseguem? Por que será que outros não conseguem? E aí é maior do que força de vontade, tá bom? Eu vou explicar o porquê e vocês vão entender por que é maior do que força de vontade. Existem 3 tipos de cronotipos. Existem os matutinos, existem os vespertinos e existem os intermediários, tá? E eu vou explicar cada um deles e nós vamos voltar a falar dessa frase que Deus ajuda quem cedo madruga, tá bom? 25%, como eu disse, da população, ela é matutina. Ou seja, ela gosta de acordar cedo e ir dormir cedo. Mas por que isso acontece, Arnaldo? Porque a melatonina ela é produzida pela glândula pineal, tá? E nos indivíduos matutinos, o pico de melatonina, ou seja, a hora que zera o relógio biológico, estamos falando de 24 horas, tá bom? O pico de melatonina no matutino, ele se dá por volta das 8 horas da noite, 8, 9 horas da noite. É a hora que o matutino ele sente um sono tremendo e ele tem necessidade de dormir. Ele tem esse pico às 8, 9 horas da noite, tá bom? Isso é do relógio biológico dele. Tá? Não é contra a vontade dele ficar acordado até mais tarde. Não, ele até consegue em algum período, algum tempo. A gente vai falar isso também. Mas o corpo dele pede para ele dormir mais cedo. Consequentemente, se a gente levar a média da população, 7, 8 horas de sono por noite, ele vai acordar mais cedo. Se ele dormir às 10 horas da noite, ele vai acordar às 6 da manhã. Se ele dormir às 9 horas da noite, ele vai acordar às 5 da manhã e por aí vai. Ou às 4 da manhã. Tudo bem, ok. Vou acordar às 4h59, né? Às 4h59, vou estar desperto e aí eu começo a fazer as minhas atividades. Para esse paciente, ele tem... o metabolismo dele é maior por volta aí vamos supor um paciente que ele durma às 10 horas da noite, ele acorda às 6 da manhã. Esse paciente ele já acorda desperto,
6, 7 horas, está num pico de produtividade, ele já está fazendo as coisas dele. Tá bom? Bom, 25% da população, ela é vespertina. Tá? 25% matutina, 25% vespertina. São tudo dados aproximados de pesquisas, tá bom? O que é um paciente vespertino? Paciente vespertino é aquele paciente que ele gosta de dormir tarde e ele gosta de acordar tarde. O corpo dele precisa disso. É fisiológico. Gente, eu falei, o sono é fisiológico, eu vou falar muito sobre isso. Mas o corpo dele quer deitar mais tarde. Por quê? Porque o pico de melatonina do paciente vespertino é por volta das 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então ele é um paciente muito característico dele dormir umas 3, 4 horas da manhã. E ele acordar por volta de 11, meio-dia. E tá tudo bem. O pico dele é às 6 da manhã. Então, não me venha falar, esses gurus de coaching, que um paciente vespertino, ele consegue acordar às 4h59 da manhã. Ele não consegue. Mesmo que ele seja adaptável. É muito grande essa diferença. Eu não consigo regular o relógio desse paciente para que ele tenha pico de melatonina das 6 horas da manhã para as 8 horas da noite. Não dá. Não dá. Então esse paciente, se ele tentar acordar a hora que ele está indo dormir, ele vai ter distúrbios de sono. Tá bom? Atraso de fase, ele vai ter outros distúrbios de sono. Ele não vai ser um paciente que ele vai se dar bem acordando esse horário. Ele vai ficar sonolento, ele não vai se adequar, ele não vai atingir o sucesso que eles pregam. Por quê? Porque simplesmente o corpo dele não vai obedecer o que ele precisa fazer. Tá dando para entender que nem tudo que se aplica na internet é validado para todo mundo. Cada ser é diferente, cada indivíduo tem as suas necessidades. Tá? Existem pesquisas que mostram que casamentos entre matutinos e vespertinos são aqueles casais que mais se separam ao longo da vida. Eles avaliaram isso e descobriram que pacientes vespertinos que se casam com pacientes matutinos, eles não se encontram. Não é porque o casamento não vai dar certo, não vai dar certo porque eles não se veem, eles não se encontram, eles não se falam. Então, não tem como dar certo. A hora que um está dormindo, o outro está acordado, a hora que um está indo deitar, o outro está querendo acordar, então não dá certo, tá bom? Mas graças a Deus, 50% da população ela é intermediária, ou seja, aquela população que respeita aí um pouco o que é noite, o que é dia. São os pacientes, os indivíduos, por exemplo, eu me enquadro nesse tipo de indivíduo, são aqueles indivíduos que dormem por volta aí das 11, meia-noite, e acorda por volta das 7, 8 horas da manhã, tá bom? São pacientes assim. E esse paciente intermediário, ele tem um pico de melatonina por volta das 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 1h30, mais ou menos, é o pico de melatonina dele. Esse paciente intermediário, que é o meu caso, muitas das vezes até consegue se adaptar a um indivíduo matutino, a um indivíduo vespertino, dependendo, tá? Porque tem pacientes, tem cronotipos, né, matutinos, intermediários e vespertinos, e tem aqueles indivíduos que são adaptáveis e tem os indivíduos que não são adaptáveis. Existem, dentro disso tudo, um rol de pessoas que são curto-dormidores e tem aquele rol de pessoas que são longo-dormidores. Porque tem pacientes que com 6 horas de sono, tá ok, ele tá bem, ele não tem sonolência durante o dia, o metabolismo dele tá ok, ele dorme bem, para ele 6, 7 horas tá ótimo. Tem pacientes que 9, 10 horas é necessário para que ele fique descansado. A grande questão que eu vejo até comigo
são os pacientes intermediários. Tem muitos pacientes que têm esse pico de melatonina por volta das 2 horas da manhã, que a hora que acorda, né, às 7, 8 horas da manhã, não está com seu metabolismo elevado. Então são pessoas que gostam aí de uma preguicinha pela manhã. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Por outro lado, quando vai chegando mais tarde, lá pelas 10 horas da noite, às vezes aumenta o metabolismo ali, ele fica mais elétrico, um pouco antes talvez, enquanto que o matutino está querendo dormir, ele está querendo fazer alguma coisa. E tá tudo bem também. O que você precisa entender é se você está com sono, se você está com insônia ou não. Ou se naquele momento que você acha que está com insônia, aquela percepção sua é porque você é vespertino, querendo dormir. Imagina um vespertino querendo dormir às 10 horas da noite. Não vai dar certo. Ele vai deitar na cama, vai rolar 1 hora para lá, 1 hora para cá. O sono não vem, porque na verdade não é que ele tem insônia. Ele é vespertino. Pronto. Então ele tem que entender isso. Tá bom? Então nós temos que o matutino, o pico de desempenho de cognição dele está por volta aí das 8h30, 9 horas da manhã. Veja bem, se ele dormir mais cedo, ele vai estar com o pico às 7 horas da manhã. Pico de cognição, tá bom? É onde ele tem maior metabolismo ali, que ele está desperto, ele consegue se concentrar mais. E o paciente vespertino, ele consegue se concentrar mais às 4 horas da tarde. Veja bem. E o intermediário? Ele pode ser adaptável, mas por volta do meio-dia. Então, isso é muito importante a gente conhecer. Por quê? E nós precisamos entender como os nossos filhos e como nós somos em relação ao nosso cronotipo. Por quê? Como que eu vejo isso, Arnaldo? Você tem condição de saber o seu ciclo, o seu relógio biológico, numa condição de livre demanda. Imagina a seguinte situação. Você indo dormir e acorda a hora que você quiser. Tá? Durante 7 dias. Essa é livre demanda. Não adianta você pegar um indivíduo vespertino e colocar ele para estudar de manhã. Ele não vai aprender. Ele vai ter dificuldades na escola. Ele vai ter dificuldades para entrar no vestibular. Ele vai ter dificuldade de se relacionar com os outros alunos. Por quê? Porque de manhã era para ele estar dormindo, não era para ele estar na escola. A gente tem que entender isso. O problema é que a nossa sociedade nos força a ser todos matutinos. Por quê? Porque a criança entra às 7h15 na escola. Porque o pai ou a mãe entram no trabalho às 8h. Logo, eu preciso deixar o meu filho, a minha filha, na escola às 7h30, às 7h15, para dar tempo para eu chegar no trabalho. Isso é uma imposição social e não fisiológica. A gente precisa entender isso. O problema é que nós passamos a vida inteira sem saber disso. De uma informação tão simples e que pode mudar a vida de uma pessoa. Pensa, vamos colocar a seguinte situação. Vamos imaginar que o seu filho seja vespertino. Seu filho, sua filha, seja vespertino. E você coloca ele na escola no período da manhã. Ou seja, no momento que ele está indo para a escola, é o momento que ele gostaria de estar dormindo, né? E a capacidade de cognição dele é menor, muito menor do que uma criança matutina. Logo, essa criança ela vai aprender menos. A professora vai estar explicando, ela vai estar no mundo da lua, querendo dormir, não vai estar prestando atenção. Ela nem se relaciona direito com as outras crianças. O problema é que aí a escola chama você lá na direção. A professora te chama para conversar e fala que seu filho ele não aprende como as outras crianças. E te indica procurar uma psicopedagoga, às vezes um médico. E muitas vezes até diagnostica o seu filho, por exemplo, com um transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH. Em grande maioria dos casos, em 80%, tem pesquisas que mostram 80%, é muito alto, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar para pensar. 80% dos diagnósticos
de déficit de atenção e hiperatividade estão errados. 80%. Ou seja, 80% das nossas crianças estão tomando Ritalina à toa, só porque não sabem qual é o cronotipo da criança. Se a criança quer dormir ou quer ficar acordada. O problema é que você está criando um adulto problemático que vai ter problemas lá na frente, pelo tanto de remédio que ele tomou e bullying que ele sofreu na escola por conta que simplesmente ele queria estar dormindo. Veja a importância de saber sobre sono, sobre as fases do sono e sobre os cronotipos, sobre o relógio biológico. Então, vamos procurar observar as nossas crianças para que elas se transformem em adultos saudáveis,